Você está ouvindo Tribesend Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um episódio do Tribesend Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Gostei, hein? Olha só, um portal de expansão de consciência, exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é o conhecimento xamânico sobre a natureza, né? Nossa, estamos super curiosos aqui. Que tema incrível. E para isso aqui temos um convidado super especial que nos recebeu aqui no templo em São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, Rami. Rishikayará, porã eté. Quer dizer, eu disse assim, eu reconheço a presença de vocês e agradeço muito, é uma honra, nossa, é uma honra para mim poder falar um pouco dessa milenar tradição e desses conhecimentos e estar com vocês, que são pessoas assim maravilhosas, viu? Gratidão. Mesmo. Nossa, estamos sem palavras mesmo, porque a energia desse lugar, bom, vocês vão ver nos vídeos, né? Mas a energia desse lugar é maravilhosa, o Rami tem uma energia maravilhosa, gratidão por nos receber. Oh, gratidão. Vou falar um pouco do Rami para vocês se integrarem aqui. Rami Shanaitá, dirigente e ancião da tradição Tubacuaçu. Agora acertei, hein? Conhecido como Dr. Sérgio Prankiewicz, atuante na área científica e da saúde, criador do canal Xamã Cientista, que foi um canal que eu conheci há pouco tempo e me apaixonei. Já tô aprendendo muito. Foi o portal que nos conectou à sua sabedoria. Estamos fazendo vários trabalhos interessantes ali no nosso Instagram, com muito conteúdo, vivências presenciais. Estamos começando agora e pretendemos para 2022. Sim, já fizemos alguns encontros de autoconhecimento, nossa imersão de fotografia na natureza. Começo de 2022, São Paulo. Vamos reunir um pessoal para meditar, mindfulness, para a gente se conectar na natureza, respirar um pouquinho e levar para outras cidades. Se você tem interesse, manda um DM pra gente, manda uma comunicação, porque a gente tá circulando, né? É verdade. Estamos aqui muito empolgados em saber mais sobre o Rami. Tem muita coisa interessante, mas eu vou passar a palavra para o Rami contar um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Tá bom, olha que coisa maravilhosa. Primeiro, o trabalho de vocês é maravilhoso, tá? Eu quero pontuar aqui a importância do trabalho que vocês realizam. Gratidão. Tá? Mesmo. Bom, o meu trabalho é um universo. Bom, primeiro, quando a gente fala de xamã cientista, já dá para se entender que reúne dois universos, né? Reúne o conhecimento milenar, a sabedoria milenar, que aliás não é conhecimento, é sabedoria, porque é aquela aplicada na vida, na existência, é para a existência. E também a ciência, o conhecimento da ciência. Então, esses dois universos que anteriormente pareciam tão distantes, o trabalho é exatamente reunir os versos, unir os versos. Ai, que lindo, o universo. Esse é o caminho, exatamente. Esse é o caminho do xamã cientista. Mas a minha história, ela envolve a tradição Tubacuaçu, que é uma tradição milenar, é uma tradição que nós pronunciamos um idioma chamado Abanhaenka, que é a língua da alma, que expressa os movimentos da natureza. Para nós, a natureza é a mãe, aquela que cuida, aquela que gesta, aquela que ensina, e a partir de todo o caminho de nossa medicina, dos entendimentos da vida, provém do entendimento do que a natureza ensina. Esse é o principal da tradição Tubacuaçu. A tradição Tubacuaçu é uma tradição milenar. Esse idioma ele deu origem ao tupi antigo. O que hoje tem de informações registradas da tradição milenar Tubacuaçu é em arqueologia. Existe um monolito na Paraíba chamado Pedra do Ingá, onde tem riscos dos quais pertencem à tradição Tubacuaçu. Então esse é um dos indícios mais milenares da tradição. Nós entendemos o Brasil, nós chamamos o Brasil dessa terra sagrada da terra das palmeiras. Então sabemos que os ancestrais eles vieram de uma outra terra para cá, após essa terra ser inundada, tá? E encontraram a terra das araras azuis, que é o nosso sagrado Brasil. Não era uma coisa tão distante assim, não. E esse povo milenar
milenar ele começou a se distribuir por todo o território, principalmente em relação à costa, né? A mata entrou pela região hoje conhecida como Acre, foi para regiões da floresta, depois desceu e foi se espalhando e também se difundindo em outras etnias, principalmente dentro da formação da etnia Tupi, do tronco linguístico Tupi. Então, mais ou menos aí essa é a história. Como nós não somos aldeados no que diz respeito ao conceito da FUNAI, então nós fazemos todas as práticas milenares dos nossos ancestrais e por isso enquadra muito bem no que é chamado hoje em dia de xamanismo, né? Porque a palavra xamanismo ela se difundiu a partir das pesquisas que fizeram das práticas de líderes espirituais de diferentes etnias e populações, né? Étnicas, de conhecimento cosmológico, etc. Principalmente lá da Sibéria, dos Tungos, né, que é o líder espiritual, era o xamã. Daí veio a prática do xamã, o xamanismo. E se popularizou esse nome, porém cada etnia ela tem a sua denominação para o seu líder espiritual e tem a sua denominação também para suas práticas. Por exemplo, na tradição Tubacuaçu, o líder espiritual se chama Rami. Ah, entendi. Por isso que eu sou Rami. Xanaitá é a constituição da minha frequência alma do meu ser. Né? Então, Rami, eu sou um ancião, né? É um paié da tradição Tubacuaçu, um líder espiritual, e Xanaitá é a expressão mais individualizada do que eu sou, da minha frequência espírito nessa existência, nesse caminho. Nossa, que lindo. Muito legal. E aí já muito rico, né? trouxe a informação sobre o xamanismo, um pouco da sua história, muito interessante. E o legal, quando eu conheci o seu canal Xamã Cientista, é essa ponte que você traz dessa tradição, de todos esses conhecimentos, de uma forma simples, acessível, né? Isso. É incrível isso. E com o embasamento da ciência, Profundidade. né? Unir os versos, né? Como você disse. Isso é um trabalho de muita coragem, porque ainda existe muito misticismo por trás, né? As pessoas acham que é uma coisa mística, todo esse conhecimento, mas não, isso é ciência, né? Sim. Isso é conhecimento milenar, sabedoria milenar, né? Que a gente não pode esquecer. A gente tem que continuar aprendendo e integrando esses conhecimentos pra gente levar adiante isso e talvez, né, ter um mundo de regeneração aí nos próximos anos, né? Nossa, isso é essencial, né? É essencial mesmo. Todos os medicamentos atuais, eles nasceram de base natural, né? Na área científica, eu tenho um laboratório físico de desenvolvimento de moléculas de ativos naturais, né? Dentro de uma farmacologia avançada, moléculas que viram medicamentos, que viram produtos veterinários, que viram cosméticos, que viram produtos alimentícios, né? Lógico, que de uma maneira mais lúcida, não de qualquer forma, de qualquer jeito, mas tudo nasceu a partir da sabedoria milenar. Aliás, as nossas avós, e mesmo no meio rural, né? A gente pode observar que as mulheres, principalmente, elas são uma enciclopédia de conhecimentos naturais muito grande, ainda sustentam. Sim. Né? A avó falando, olha, toma um chazinho, né? É. A importância disso. E outra coisa também, o nosso Brasil é riquíssimo no conhecimento da natureza, na sabedoria da natureza. Só que os brasileiros pouco conhecem dessa riqueza a qual estão dentro, a qual é o seu universo. Então, muitas vezes a pessoa está pisando em cima de uma planta que pode curá-lo. Com e ela certeza. desconhece isso. Por isso a importância de levar a público, de trazer esse conhecimento. Já são, 26, 27 anos de atuação intensa, trazendo de forma pública, seja em livros, seja na mídia, seja em vários meios, essa aproximação, né? Esse Sim. reconhecimento que nós somos extensões da natureza. Não somos Sim. uma coisa distante. Diferente do que está lá no dicionário Aurélio, que é assim, povo civilizado é aquele que controla a natureza. Não. Me diga, quem consegue controlar a natureza? Verdade. Não É uma consciência aí que não
não demanda o nosso controle, né? É uma consciência que tem autonomia, como você disse, né? Eu achei maravilhoso quando você disse que é uma consciência gestadora que nasce de qualquer lugar, no meio do concreto, ela pode brotar, né? Exato. Então isso é maravilhoso. E é tão mesmo. gestadora que, se não fosse a natureza, não teria a reunião dos átomos que formariam as moléculas, que formariam as células, que formariam os nossos sistemas, que formariam os nossos órgãos e que daria a vida para nós. É verdade. Então, é toda a natureza. A quantidade de minerais que a gente tem no corpo é imensa. Nossa. Água. Nós somos um universo de água. O nascimento de uma criança necessita de água. Você vê, né, numa gestação, quando cai o líquido amniótico, é um problema, né? É um problema na gestação, a importância da natureza e ao mesmo tempo, o afastamento, né, das pessoas em relação a achar que ela não é natureza, ela é uma outra coisa, sei lá, uma espécie diferente. Sim, ou algo que só está aqui para nos dar recursos, então, mas ela está muito além disso, exatamente, né? Exatamente. E daí vem as necessidades que são bem observáveis no hoje, que é, por exemplo, o clima, né? Uhum. Então, hoje se tem uma preocupação muito grande com o clima, né? E é importante isso. E não adianta você falar assim, olha, não vai acontecer, porque acontece. Aquecimento global, né? Maiores tempestades, regiões que não tinham uma certa situação acontecendo, né? E causada, infelizmente, pela falta de lucidez mesmo de nós humanos, né? Como um todo, porque não adianta a gente falar, olha, eu não faço isso. Tudo bem, isso é importantíssimo, né? O trabalho, mesmo que seja de formiguinha, a formiguinha faz um universo gigantesco. Mas nós estamos inseridos em uma humanidade coletiva que pratica, infelizmente, ainda atos de destruição. Então precisa mudar esse modelo. Por isso que é importante, né? As mensagens, é importante as pessoas começarem elevar a consciência. Exatamente. Né? Isso é São essencial. todos canais de luz na Terra, pontos de luz que vai se conectando e expandindo esse saber. A gente não pode mais tolerar esse descuido com o nosso planeta, né? Com a nossa casa, né? Então, com o que nos dá vida, né? Aliás, a Organização Mundial da Saúde falou que essa geração atual, a tendência é ela falecer antes da geração anterior, ou seja, encurtando o tempo. Não é só por causa da pandemia. Nossa. Isso foi dito antes, foi pesquisado, identificado antes. Isso por quê? Por todas as reações. Ação e reação, né? Se a gente não tem uma ação lúcida, a reação não é compatível. Não tem como a gente plantar uma jabuticaba e querer colher melancia. O famoso karma. Então. É verdade. Ô Rami, uma pergunta que eu quero fazer, que a gente ficou muito curioso no vídeo que você compartilhou com a gente, quando a gente estava alinhando esse papo que tá acontecendo hoje, que no vídeo falava qual é a natureza da natureza. E isso plantou uma pulguinha na gente, assim, que ficou ali, ó. Nossa, que incrível esse pensamento, né? A natureza da natureza. O que você poderia explicar um pouquinho sobre isso pra gente? Se a gente pegar apenas a observação do movimento do ar, do oxigênio, do ar, ou pegado da terra, do fogo, da água. Cada um desses elementos é um universo, é uma vida. E essa vida tem a sua essência, os elementos que a compõem. Essa é a natureza. Qual é a natureza do ar? Aliás, tem uma coisa que eu costumo falar que é assim, a gente pode colocar assim, se você ficar sem ar, qual é a importância dele para você? Se você ficar sem uma Mercedes, qual é a importância para você? Então já fica muito claro isso, né? Hoje todo mundo com máscara, é visível a resistência e a dificuldade. Então, isso já é um toque. Então, a natureza, ela tem uma natureza. É que eu costumo mudar essa palavra tem por ser, né? Então, ela é uma natureza. A gente precisa penetrar na natureza das coisas. A gente precisa penetrar na natureza das palavras, a gente precisa penetrar na natureza das atitudes, a gente precisa penetrar na natureza da terra, do fogo, da água, do ar. Quando a gente fala assim, eu quero fazer contato com uma árvore, eu vou lá e abraço a árvore. Ótimo, mas você está compreendendo a natureza desta natureza? E o primeiro ponto é reconhecer que você é a extensão dela.
Exato. Você não é um ser ali que está comandando, né? Uma pessoa olha para um sapo, ela pode falar assim, olha que sapo feio. O outro é um biólogo e fala, nossa, esse é da espécie tal, X, Y. Quer dizer, cada pessoa tem uma referência, mas ainda não é o que o sapo é, né? Só quem pode mostrar a natureza do sapo é o próprio sapo. E aí nós precisamos ter essa percepção de perceber e penetrar na natureza das coisas. Além da gente saber suas origens, entender mais sobre ela, qual seria um caminho para ligar essa percepção a não ser só na prática também, né? A prática eu acredito que seja o real, o momento, Sim. né? Mas qual caminho você acha que as pessoas deveriam ter ou atitude para ter essa conexão e entender a natureza? Então, primeiro é um trabalho de consciência, consciencial. Não tem como, não é um trabalho para fora, é um trabalho para dentro, né? Muitos seres ainda se encontram perdidos numa espécie de oceano que não sabe de onde vieram, não sabe onde estão e para onde vão. Então, quer dizer, é uma perda de identidade. Quando a gente tem essa perda da nossa alma, da nossa identidade, e a gente precisa resgatar isso, né? Que é o caminho. A gente precisa entender o que somos. Então, eu não preciso ser igual a você. Eu não sou igual a você. A natureza não é tudo igual. A natureza, ela não é perfeita. Ela é harmônica. Então, eu preciso encontrar o meu ser. Se eu não encontrar o ser que sou, eu não sou. Então eu vou estar sempre imitando, ou sempre elaborando, ou sempre fazendo uma estratégia. Tem pessoas que só vivem na estratégia. Ela precisa de uma estratégia para ela conseguir alguma coisa. Ela precisa de uma estratégia para uma pessoa aceitar ela. Ela precisa... E aí verdade. cria-se os status, os modelos, e tudo isso cai, né? A história minha e da Sol tem muito a ver com isso, que a gente sempre fala sobre consciência. Porque a partir do momento que a gente começou a ganhar um pouco mais de clareza e consciência, a gente começou a perceber isso, essa conexão. Então, voltando um pouquinho atrás, olha o que aconteceu. Quando éramos adolescentes, durante aí a nossa vida, a gente sempre foi questionador. A gente tinha algo em comum que era questionador, um pouco revolucionário, querendo ser um pouco diferente, nem querendo, sendo, né? Isso fez com que a gente buscasse respostas, como você tá falando assim, ó, poxa, eu quero estratégia, eu quero saber disso. Mas esse anseio, essa coceira de saber mais, junto do momento da gente se conectar, agora olhar pra dentro. Aí começou a falar, pô, agora tá fazendo sentido. Tudo que eu tava buscando no externo, pesquisando, tentando estratégia, aprendendo, não sei o quê. Na verdade, a hora que olha pra dentro, começa a fazer tudo sentido. A compreensão vem, né? Eu senti muito isso também, que quanto mais eu olhei pra dentro, mais eu reconheci a natureza que existe fora de mim. É isso aí. E isso é muito legal, porque a conexão, eu não preciso ir lá, como você disse. É isso aí, não precisa ir lá. Ou ir lá, ficar na floresta, na praia, pra me conectar com a natureza. Eu primeiro me conecto comigo e aí eu reconheço o que a natureza realmente é, né? Isso, é isso aí mesmo. Porque o conceito é assim, agora, por exemplo, né, a gente pega momentos na nossa vida que tem momentos de maior férias, de maior espaço para a pessoa ir. Então a pessoa vai atrás da melhor montanha, da mais linda montanha. Aí ela chega lá e ela carrega todos os resíduos mentais, os ruídos mentais, iguais como ela está num lugar do dia a dia dela que não estava acontecendo nada e que a coisa estava toda complicada. Então ela não entrou na natureza, ela se encontra ali, mas não é em sintonia ali. Sim. E essa é uma questão séria da sintonia. Se não existir primeiro onde você estiver, você não consegue ser, né? Porque estar é uma coisa, ser é outra coisa, né? Isso explica porque muitas pessoas vão para a natureza, para uma montanha com som alto, Nossa, se entorpecendo de álcool, o que quer que seja. É isso aí. Porque você tá ali, só que você não tá ali. Você tá levando realmente o seu ambiente, você só está replicando ali e tirando a oportunidade de se conectar de verdade. Se conectar, né? E que nem você disse aí, a gente no momento agora, a gente tá em Itapira, né? Que é a cidade que a gente tem a nossa base. E lá a gente não tá muito conectado com a natureza. A gente mora numa casa que não tem, que é tudo azulejado.
Mas a gente tem algumas plantinhas e até pouco tempo atrás eu recebi umas mudinhas de mirra. Só que elas estavam ainda no processo de criar raiz. E aí minha mãe me ensinou, minha mãe é paisagista, ela falou, coloca na água, tira, né, um pouquinho do cabinho dela pra aparecer o verde, que ela vai sair raiz. E eu todo dia lá trocava água, ficava observando. Na hora que começou a nascer aquela pontinha da raiz, eu fiquei maravilhada. Isso é magia, isso é se conectar com a natureza. É verdade. Num pequeno potinho Isso aí. de palmito que tinha lá, que eu coloquei com água. E às vezes você quer se engrandecer e ir pra um lugar na natureza tão grande e você não consegue se conectar com você mesmo, né? E quantas pessoas retornam, né? E reclamando, nossa, foi cansativo, foi isso, foi aquilo, lógico, né? É interessante, quando a gente está na floresta, dentro da floresta, tem momentos que fica silêncio absoluto. E tem momentos que começa uma imensa quantidade, por exemplo, de manhã, de madrugada, a imensa quantidade de pássaros. Então, você vai ouvindo vários pássaros, vários cantos, vários, preenche tudo. Mesmo assim, um não encobre o outro. Nossa. Você pode observar. Quando tiver vários pássaros, você vai observar que não encobre, o som de um não encobre o outro. Você percebe o completar. Isso é diferente do ruído mental. O ruído mental, ele cobre, ele encobre, ele tenta dominar. E aí a gente vê os ruídos, né? No caso, a pessoa vai para a natureza e coloca um som alto e fica lá na alienação e tal. Quem sofre mais são os passarinhos, com certeza. Com certeza. É verdade. Com certeza. É um caminho interessante se você buscar contato. Tudo bem, vai receber cura de qualquer forma, energia, vai tirar aquela energia densa da cidade, oportunidade vai, mas você tem que se dar a oportunidade também de vivenciar isso. De silenciar Na nossa um imersão pouco. de fotografia na natureza, levamos várias pessoas lá, estamos na segunda turma, todo ano a gente faz, e as pessoas chegavam lá com aquele movimento da cidade e justamente a gente mostrava esse contraste para que no silêncio, na natureza, nas atividades elas pudessem refletir. A gente perguntava, o que mudou quando vocês chegaram aqui? Incomodou o silêncio? Incomodou a tranquilidade? Um negócio meio zen? As pessoas falaram, nossa, deu um negócio meio incômodo aqui, parece que eu tava até sendo assim, eu tenho que ficar quieto. Falei, não, você não tem que ficar quieto. Esse é o contraste que você tá sentindo. Aqui tá todo mundo à vontade. Só que olha só esse movimento. E a hora que você for pra lá de novo, aproveita esse contraste que você sentiu e vê quanto lá é demasiado. Desgastante. E começa a buscar isso aí. Como que eu trago isso pra minha vida agora? Um pouco desse silêncio, né? Nossa, é bem isso mesmo. Veja que o silêncio mesmo, o silêncio da mente, ele é preenchido. Mas ele não é preenchido com um monte de ruído. Ele é preenchido de forma ampla. É uma capacidade de observar o todo e cada uma das suas partes. Não o tudo. Não é há uma diferença entre tudo e todo. Né? Então o todo é constituído de muitas partes. Então nós estamos aqui, nós podemos ouvir vários sons, perceber vários sons, perceber o som do movimento, por exemplo, da nossa língua ao momento de falar. Nós podemos perceber o som da nossa respiração. Veja, é uma capacidade que não exige nada, apenas a observação, né? A capacidade de observar a natureza da natureza. Qual é a natureza dos meus pensamentos? Qual é a natureza das minhas palavras? Qual é a natureza dos meus passos? Qual é a natureza da minha vida? Nossa, incrível. Profundo mesmo. Profundo e totalmente acessível para qualquer ser humano. Exato. É simples, né? E o simples é profundo, simples e natural. Né? Eu achei interessante porque quando eu fui fazer minha formação de Mindfulness, que também traz toda essa natureza da nossa mente, né? Por trás do que a gente pensa às vezes demais e tá no modo automático. Então eles fazem a gente ter um papel de investigador da sua mente ali. E aí o meu professor virou e falou assim, olha, vocês têm que lembrar que meditar é simples e natural. É como respirar, né? Então, olha como é acessível para todo mundo. Todo mundo respira. Todo mundo consegue ficar em silêncio por uns minutinhos, né? É só a questão da percepção e querer, né? E da onde vem esse conhecimento profundo da natureza
pelo xamanismo, pela essa ancestralidade? Como que você pode explicar pra gente? Essa intimidade, né, que vocês têm com a natureza. Intimidade com a natureza. A natureza, por exemplo, na tradição tubacuaçu, nós falamos os espíritos da natureza. Em português, né? O que são os espíritos da natureza? São os entiais da natureza. Entiais quer dizer entes, quer dizer parentes. Então, a vida, seja ela física manifestada, como planta, como árvores, né? Aliás, árvore que é Ibirá na tradição tubacuaçu significa a luz da mãe terra. Nossa. É bonito isso, lindo. né? E a árvore, as folhas, toda a natureza manifestada, ela tem a sua essência. Compreender essa essência é ser íntimo dela. Ser íntimo dela é reconhecer. Existe um caminho assim. Primeiro, a gente passa por uma consideração. A gente considera que isso é importante, a gente considera que aquilo possa ser ideal, para depois chegar ao reconhecimento, né? Então, se a gente puxar a história no que diz respeito ao caminho das civilizações, dos povos de cosmologia, de entendimento da natureza, de vivência na natureza, isso ocorreu. É esse reconhecimento para com a natureza, para com a vida. Sem natureza nós não existimos, né? Não somos nada sem natureza e nós somos natureza. Então essa intimidade começa daí. Agora, é importante você ver, por exemplo, uma semente, como sai ali a sua raiz. É importante você vivenciar aquilo. Então não tem como ser sem vivenciar. Você precisa vivenciar. É temeroso saber que um dia as crianças possam não conhecer o que é uma galinha. Mas se a gente fala, por exemplo, assim, quem conhece uvaia? Quem conhece cajá? Bom, o pessoal do norte ainda conhece cajá, né? Um sapoti, quem já viu um sapoti? Nossa, entendeu? Eu não conheço também. São coisas que precisa estar próximo, né? E mudar isso. Eu lembro ainda nesse aspecto, que eu acho que abrange tudo isso, reunindo assim o universo antigo, mas também o moderno, atual, contemporâneo. Eu fui fazer uma palestra na Conferência de Saúde Integrativa lá em Israel. Eu fui convidado exatamente para falar sobre toda essa questão de natureza, de plantas, do uso de plantas. Até tinha um projeto naquele período de aplicação das plantas no Sistema Único de Saúde. Né? Que ainda não saiu até hoje, sabe como que é as coisas. Mas tem esses projetos aí que são importantes e tal. E eu fui falar lá. E lá no congresso, o ponto principal era o quê? Era o quanto estava sendo colocado dos perigos do contato com a natureza. Entendeu? Então assim, essa planta é perigosa, olha, isso é perigoso, olha, aquilo é perigoso, olha... Entendeu? Então assim, essa planta é perigosa, olha, isso é perigoso, olha, aquilo é perigoso, olha... Entendeu? E essas coisas perigosas não é o caminho de ensino. De forma nem para as crianças. Sim. Entendeu? Você precisa ensinar que uma criança, ela não pode pegar, por exemplo, uma folha, por exemplo, de Guiné, de pipi. Pipi é o nome como a gente chama da Guiné, porque a Guiné não tem só na África, não. Tem na Mata Atlântica, tá? Tem muita nativa na Mata Atlântica. Pegar uma folha da Guiné e colocar na boca, que aí ela tem uma série de filetes de oxalato de cálcio, e intoxica, e aquele filete gruda na mucosa e ela tem parada respiratória. Então, quando tem um problema assim, a gente abre a boca da criança e limpa tudo para tirar. Hoje é mais difícil, né? Mas você vai falar para a criança, olha, isso é perigoso, não chega perto. Isso é o pior caso. Você precisa ensinar mesmo. Aproximar e ensinar, entendeu? Então, esse distanciamento, ele limita um monte de coisa. Ele limita a capacidade de entendimento do que somos natureza. Ele limita a capacidade de entender que isso é uma riqueza que pode virar vários produtos para várias áreas, que pode cuidar melhor das nossas florestas, né? Que pode cuidar melhor do nosso clima. Então, eu fui exatamente para trazer esse conceito. Olha, precisa aproximar, precisa fazer esse caminho de aproximação. Principalmente no Brasil, que nasceu no meio da floresta. As cidades são aldeias na floresta. Mesmo que as cidades estão dominando, mas a cidade está dentro da floresta. Sim. Então esse é o ponto, né? Outra questão, o reconhecimento do hoje. O que se tem?
tem uma monocultura, né? Então você planta cana, aquele mundaréu de cana. Aí tem mais doenças, mais problemas. Desequilíbrio de todo o bioma. Você tem uma planta, por mais que se mude geneticamente, ela ou faça isso ou aquilo, ela tem várias situações que ela não consegue se reorganizar. Sim. Né? Igual eucalipto também, né? Então, agora, e uma policultura? Como é uma floresta, por exemplo. E veja que ela não é perfeita, ela é harmônica. Isso é uma outra questão, né? Um dos pontos de sabedoria, desse contato, né, dessa sabedoria milenar, é entender que não buscamos a perfeição. Ninguém é perfeito, nada é perfeito. Nós precisamos buscar a harmonia. A harmonia. Então aí até vence aquelas coisas de diferenças, né? Eu tenho cara disso, eu tenho jeito daquilo, eu tenho cor desta, eu tenho isso. Sai do ter para chegar no ser. Então, respondendo lá no início a pergunta, o conhecimento milenar, a sabedoria milenar e as tradições chegaram na busca do ser. Só nesse encontro com o ser que se consegue realmente substanciar esta sabedoria e expressá-la. Nossa, perfeito. Ô, Rami, isso que você disse sobre, né, nesse congresso, que muita gente estava trazendo o que fazia mal. E veja como isso também é tão controverso, porque tem muita coisa na natureza que é considerado letal, mas que também é medicina. É isso aí. Né? Como o veneno das cobras, por exemplo. É isso aí. Então, às vezes a gente... hipertensão até. Às vezes a gente pensa que aquilo faz mal, que aquilo talvez é feio, nojento, igual um sapo. Mas tira o sapo pra você ver o desequilíbrio que tem. Exatamente. Esses dias, meu avô recebeu uma notícia que eu fiquei apavorada. Meu avô foi picado pelo mesmo escorpião 3 vezes. E ele tem 75 anos. Resistiu, tudo tá forte. Eles moram no sítio. Sim. Encontrar escorpião com frequência no sítio. E antes eles falaram que tinha muito sapo. E diminuiu o sapo, porque veio muita seca, diminuiu, né, a reprodução dos sapinhos. As represas que eles tinham lá secaram todas. E o sapo é um predador do escorpião. Então, é isso aí. Como as abelhas nativas, né? Abelhas da Mata Atlântica nativas sem ferrão, né? A diminuição delas afeta tudo, até o desenvolvimento de certas substâncias, de certas plantas que precisavam de polinização e não ocorre. Então aí a extinção de uma substância que poderia ser um auxílio grande para a humanidade, seja em que área for, biotecnologia, que área for, né? Sim. E, de repente, não existe mais. Por quê? Porque as abelhas estão sumindo, né? Nossa. Não quero abelha. Não sei o quê. E aí vai, né? Existem lugares na cidade, atualmente aqui na região, que tem muita maritaca. Então tem árvores que lota com aquele som da maritaca, né? Aí a gente vê pessoas gostando, parando para observar aquela beleza de canto, mas a gente também vê pessoas reclamando. Né? Infelizmente. É lógico, cada um tem a sua, tem a sua escolha, mas nós estamos aqui para amadurecer as nossas escolhas. E continuidade da existência necessita desse amadurecimento. A gente não vai conseguir sustentar a continuidade da existência se não tiver esse amadurecimento de escolhas. É o que é muito necessário. Com certeza. Sim. E assim, a gente escuta muitas lendas, histórias falando de uma guiança espiritual sobre o conhecimento da natureza. Você, na sua etnia, como que você pode trazer? Existe essa guiança espiritual que traz esse direcionamento, por exemplo, no caso da ayahuasca, né? 2 plantas totalmente distantes, de repente a combinação ali é incrível. Sim, sem dúvida. Bom, primeiro que tudo é espiritual, manifestado, né? Existe toda uma direção espiritual. Por exemplo, na tradição Tupacuaçu nós reconhecemos muitos ancestrais, né? Então nós temos contatos e conexões com esses ancestrais. O que nós precisamos? Qual que é a diferença do mundo físico para o mundo espiritual? Aliás, não é diferença. A gente costuma dizer que envolve
por exemplo, dimensões, envolve velocidades. Então a gente costuma dizer que o nosso plano material ele é muito lento, muito lento. Quando, por exemplo, nós utilizamos uma beberagem como a ayahuasca, que na tradição tubacuaçu nós chamamos de amiá e uriá, o que acontece? Há uma aceleração da percepção. Então nós temos a possibilidade de acelerar esse nível. Mas não é uma aceleração forçada, é uma aceleração natural, porque nós já temos os receptores dentro do nosso organismo para tal ocorrer. E se nós temos e quando nós não utilizamos, isso significa atrofiar. É como um braço. Se eu não utilizo, deixo um mês sem utilizar, atrofia. Né? Percepção também é assim. Se eu não utilizar a percepção, tenho uma intuição, tenho uma ideia, né? Caiu um livro na minha cabeça, eu abri, eu tinha que ler aquilo mesmo, né? Ouvi no rádio uma coisa que me chamou a atenção, tal. Isso é natural. O ser humano é percepção, além dos 5 sentidos. E essas percepções, quando bem trabalhadas, elas favorecem a ligação com seres espirituais. Nós temos famílias espirituais que nos orientam, que nos guiam, que são na observância, porque existe um trabalho muito além do físico, não é por acaso, né? A evolução, ela não é apenas o que Darwin disse. A evolução corresponde a algo bem mais amplo, bem maior, né? Bem maior, que tem uma direção espiritual muito clara, muito visível. Na tradição tubacuaçu, nós sabemos que a origem da nossa frequência espírito veio das Pleiades. Mas não é povo escolhido, não. Eu vou explicar isso direitinho. Das Pleiades para o Cruzeiro do Sul. Então, as Pleiades a gente chama de Arachenchensi e o Cruzeiro do Sul de Arachenchencaracquetá. Do Cruzeiro do Sul para a Terra, que é a nossa Sagrada Mãe, a quem amadurecer as nossas escolhas. Esse caminho que eu disse não é assim, olha, aquele povo veio de lá e é só aquele povo. Não é isso. Nós estamos falando de um processo evolutivo contínuo. Nós estamos falando que os nossos seres, eles são bem além do que a gente possa imaginar. No nosso espírito, ele tem uma gigantesca caminhada que não se limita apenas à nossa vivência física. Ou seja, ela não termina quando morremos, né? E não é nem morrer, é nascer para o plano espiritual. Abrir os olhos para observar mais o plano espiritual, que ocorre num estado alterado de consciência, como é um estado de transe, né? Produzido por beberagens, produzido por ervas, produzido por meditação, por concentração, por sons, né? Por vários meios nós temos. E mesmo a pessoa que nunca fez algum contato, algum momento ela teve uma percepção alterada, de forma natural, por alguma situação. Às vezes até por uma pequena febre. Olha. Né? Porque também uma febre dá uma alteração aí. E aí é o ponto. Tem muitas pessoas que passaram por certas situações de trauma muito melhores do que outras porque desenvolveram-se melhor em níveis de transe. Processos de afogamento, processos de impacto em automóvel, etc. Uma situação urgente. Ela teve maior equilíbrio porque ela já estava trabalhando as suas percepções. Tá vendo? Então isso é importante. Nossa. Muito importante. E isso pode acontecer até dentro da barriga da mãe, talvez? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha. Que interessante. É porque me veio na memória quando minha mãe estava grávida de mim, ela sofreu um acidente bem sério e ela conta, né, que na época não conseguia ouvir meu coração, tudo, e depois conseguiram. E isso me marca muito. Aí você trouxe isso, eu fiquei pensando, né, como que essa resistência, talvez, né, essa percepção do todo, às vezes através dos traumas que a gente passa na vida, né, nossa. É um universo, né? Cada ser é um universo tão lindo. Nossa. Nós não somos números, nós não somos elementos, assim, coisas, né? Nós somos um universo. Nós somos luz, né? Nós somos luz. Todos os seres são luz. Uma planta é luz, né? Um mineral é luz, um ser humano é luz, um animal é luz. Nós somos luz. Agora, a gente tem também a escolha, né? Pontuar uma coisa, a gente tem a escolha de ficar só vendo as sombras ou observar a luz. Aonde há luz, há sombra. A sombra faz parte do processo. Não adianta brigar com você e falar, olha, agora eu tenho que fazer alguma coisa para ser perfeito. Eu tenho que, né, por exemplo, eu tenho que fazer um ritual com a ayahuasca para mudar tudo, transformar tudo e vou transformar tudo agora de forma absoluta. Não existe isso. Não é esse o caminho, né? É verdade. Porque
aonde há luz, há sombras. É o amadurecimento. Então você vai saber administrar melhor, você vai entender melhor, você vai trabalhar melhor aquele trauma, aquela situação, aquele medo. Você vai se conscientizar e fazer um novo caminho. Então esse é um ponto de transformação. E o trabalho é bom. diário, né? Não é só no ritual. É isso aí. Antes, depois e sempre. Eu costumo dizer assim, que não adianta você ingerir, você precisa digerir. E o que é mais importante é a sustentação. Às vezes, num processo, por exemplo, de ritual, a pessoa passa pelo ritual e os rituais são especiais, né? Dá uma vivência ampla. Então, aconteceu tudo aquilo. Aconteceu aquilo, depois de alguns dias, a pessoa nem lembra direito daquilo, mas não é aí. O mais importante é a sustentação, porque aquele momento foi o momento de abertura, foi o início. Aquele momento foi o início. Agora é a sua caminhada. Eu sinto muito que, ao decorrer do tempo, quando eu vou tendo mais contato com essa medicina ayahuasca, eu sinto muito essa preparação no sentido de resistir, não resistir de evitar, mas de ter mais preparo para aguentar por uma situação difícil, um desafio na minha vida, emocional, físico, e vem aquele desafio de guerreiro, você se preparar. Exercitar a percepção, né? Como É ele tipo um disse. preparo para um acesso mais profundo, seja de consciência, seja da vida, né? Do contato, das ações, dos momentos que vão acontecer ainda. Será que eu tenho que me preparar para isso? E vem muito, parece que gradualmente eu vou tendo acesso a isso para estar cada vez mais preparado e encarando as minhas sombras, meus desafios e para conviver com elas, né? Como você falou. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje ainda a gente observa muitas pessoas vivenciando um vai e vem entre as emoções. Eu vou contar um caso rápido. Então a minha esposa Rami Arani, ela trabalha com mulheres, trabalha com o processo da gestação, com a conversa da mãe com o nenê, faz um gigantesco trabalho. E também o trabalho de ir junto com essas mulheres no momento do parto. Então eu fui junto com ela, nós estávamos num hospital, ela estava lá dentro, no momento do parto, eu estava lá fora, num ambiente onde também tinham as famílias de várias parturientes ali, né, reunidas, que ia nascer o nenê, e até tinha um telão onde aparecia o momento do nascimento da criança, tal, assim, o momento, digo, o horário, tal, Sim. Informações, né? Legal. Não a imagem. E aí o que aconteceu? Chegou uma família, tinham ali mais ou menos umas 7, 8 pessoas. É tudo mesas assim, a gente estava sentado ao redor e tal. E chegou uma família, todos extremamente alegres. Olha, vai nascer. Olha, eles fizeram até uma coisa que não podia, que era pegar charuto e distribuir. Nossa. Não acenderam, mas eles distribuíram ali. Aquele alvoroço, nossa, mas era um alvoroço. Aí de repente uma senhora da família saiu de lá de dentro, chegou até a mesa e falou algo para eles. Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram extremamente tristes, mas plenamente tristes. Baixou assim a energia. Parecia que a criança tinha falecido, porque você vê uma situação dessa e falou, nossa, ocorreu alguma coisa, né? E aquela situação. E eu, como tinha contato, né, a minha esposa lá dentro, vendo todo o processo, todo o procedimento de uma outra pessoa, mas sabia dos acontecidos lá, né? Não era nada disso. O que tinha ocorrido era que a criança, como nasceu prematura, que é normal em prematuro, ela foi levada para unidade intensiva para ser cuidada, porque ela nasceu prematura. Só por causa disto, parecia a morte. Nossa. Então veja o desequilíbrio emocional. O mesmo peso de excesso de alegria, felicidade, é o mesmo peso de baixa. A coisa extrema, esse vai e vem, é uma loucura exposta, né? E isso é muito sério. E isso, os processos de transe trabalham muito bem. Muito. Trazer nesse equilíbrio, nesse preparo, perceber o seu senso além, não apenas no que está acontecendo, mas perceber a mais, né? Além daquilo. No Mindfulness traz muito isso, falando das situações que possam ser positivas ou negativas relativamente, mas tem aquela história, nem bom, nem ruim. O que aconteceu com você nesse momento? Foi bom ou foi ruim? Não, nem bom, nem ruim. Se vier, sou grato. Isso. Se não Acolher vier, o que vem, né? Se não vier, tudo bem. O que será que vai
aparecer agora em seguida, né? É igual a expectativa. Nem Quando bom, nem você ruim. vai... A primeira vez que eu fui na ayahuasca, eu senti um amor, assim, que foi o amor mais incrível que eu já recebi, né? O amor de mãe, né? Incondicional. E aí, outra vez que eu fui com expectativa. E ela não apareceu. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Então, é ir com esse acolhimento. O que for pra vir, venha, né? É redenção ali, tão total. melhor a vida, essa liberdade de você acolher a vida como ela é. É. Olha, não tem como falhar. É tudo perfeito. Sem julgamento. Tá tudo no seu devido lugar, se a gente permitir. Essa Isso. nossa ótica, percepção, assim, encarar, né? E É verdade. viver nessa doutrina. Ô, Rami, eu queria perguntar pra você, já que você tem todo esse background também com a medicina ameríndia, por que ela ainda não é reconhecida como uma medicina no Brasil, como outras medicinas de outras etnias aí, como a ayurvédica, a medicina chinesa, né? Então eu queria que você trouxesse, assim, essa visão. Por que ainda a gente não vê isso como uma ciência? Bom, primeiro que são poucas pessoas realmente expondo a sabedoria da ciência da medicina nativa indígena brasileira, né? Mesmo que a gente observe hoje tem muitos parentes indígenas falando sobre plantas e tal, ainda não tomou força. E essa força, ela envolve muitas cabeças, muitas pessoas e um trabalho muito contínuo. Então esse é um ponto, né? O Brasil ainda tenta se encontrar com uma identidade. O Brasil já tem a sua identidade, mas ele sempre procura buscar identidade nos Estados Unidos, em outros países. Então ele perdeu um pouco da identidade que é. Então essa falta de autoidentidade é uma coisa séria, né? Isso dificulta isso também, porque a sabedoria sempre se encontrou aí. Outra questão envolve o próprio histórico, né? Porque o histórico do Brasil, os conhecimentos milenares, medicinais, eles foram substituídos por conhecimentos de outros povos, como por exemplo europeus e tal. Então essa medicina não presta, né? Foi para muitas etnias isso. Essa medicina não presta. O que presta é essa, entendeu? O que presta é furar a mão da pessoa com um prego para sangrar, ao invés de, por exemplo, né, tratar com uma determinada erva. Então isso ocorreu muito em cima de várias etnias indígenas. Foi um condicionamento também. Exatamente. Por isso que ocorreu tantos casos, se você pegar o histórico, tantos casos de povos indígenas que tiveram suicídio, porque se trocava a religião, a filosofia, a arte, a ciência. Nossa. Você perde tudo isso, você vive nisso, e você perde isso, como fica? Perde a identidade. Exatamente. Então a maior resistência, ela precisa se encontrar relacionada exatamente a isso, né? A essência do que é um povo, do que é uma etnia, do que é um grupo, né? E a partir disso a gente consegue. Eu tô nisso, né? Tô exatamente para mostrar que existe medicina nativa, que existe Incrível. medicina indígena. Sim. Que precisa... E é um trabalho de muita força e muita coragem, né? Ah, mas faz parte, né? Faz parte. E o que você precisar da gente, a gente tá Nossa. nessa. Porque isso tem que ser expandido. Esse Tem. tipo de conhecimento, quando a gente viu, a gente falou, não, o que a gente pode fazer pra expandir um pouco mais sobre isso? Sim. Né? Então, eu peço pra galera conhecer os canais aí do Rami, Xamã Cientista. Se procurar no YouTube, acha fácil. Instagram, site também, né? Site também, Xamã Cientista, tudo Xamã Cientista. xamancientista.com.br, @Xamã Cientista Instagram, YouTube, canal Xamã Cientista. Que incrível. E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente esse final, porque a gente tem aqui o Rami para mais um episódio específico sobre a medicina do rapé, que vai ser maravilhoso. Não ia dar para embolar tudo isso nesse assunto que já é super profundo. Sim. E aí a gente faz o bloco de dicas no episódio do rapé. Tudo bem. E eu quero que vocês fiquem super ligados. Então lá eu vou pra poder dar esse... 2 dicas Pode dar desse 2 e do dicas. próximo? Pode ser. Gratidão, Rami, por esse papo. É verdade, Rami. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão profunda também, porém eterna. Deixa cair. Até, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.